os pais que estão aqui hoje? Os pais? Quem é pai aí? Irmão Leãozinho aí pela primeira vez, vai dar alegria grande. Glória a Deus. Eu também estou com a mão levantada porque o meu está na barriga. E o Levi não está aqui hoje. Queridos, primeiramente que Deus abençoe sua vida grandemente. A gente sabe que não é igual no dia das mães, né? Parece que o dia dos pais é aquela coisa assim meio sem graça. Homem não tem, parece que não tem direito a muita coisa, né? Mas louvamos a Deus pela sua vida. Essa é talvez a sua maior missão e o seu maior ministério nessa terra. É criar filhos para o Senhor. A gente vive dentro de uma cultura onde as pessoas dizem o seguinte: eu estou criando meus filhos para o mundo. Não, Senhor. Nós estamos criando os nossos filhos para Deus, para o Senhor. E essa é uma responsabilidade muito grande. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que é um guerreiro do Senhor nessa terra, para levar bem a sua família avante. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai te dar muita graça de Deus, muita sabedoria, muito discernimento e muito dinheiro, porque filho gasta, viu? Amém? Posso profetizar de novo para ver se você recebe com alegria? O Senhor vai te dar muita sabedoria, muita graça de Deus, muito discernimento e muito dinheiro. Em nome de Jesus, porque filho gasta. Josué capítulo 1, versículo 1 a 9. Irmão João, por gentileza, tira só o rato daquele. Não é rato não, viu, irmão? Porque tá piando aquele negócio ali, só ele sabe mexer. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9. Vamos lá? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do pé será vosso. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, porque como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que tu andares. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus amado e querido, nós estamos mais uma vez na sua presença, Senhor. Estamos diante do Senhor mais essa manhã, Pai, para regozijarmos com tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, Deus. Nós já te louvamos nesse culto, rendemos a nossa vida em adoração ao Senhor, Pai. Esse é o momento que todos nós queremos ser alimentados pela sua palavra. Por isso nós te pedimos essa manhã, ó Deus, fale conosco, porque os teus servos te ouvem nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Queridos, os filhos de Israel estavam diante do seu penúltimo desafio. Eles estavam a um passo de chegar no objetivo que havia sido traçado. Eles estavam a um passo do projeto final. Eles estão prestes a entrar na terra prometida, porém diante deles está um grande desafio: o Jordão. Jordão, que é um grande rio, extenso, não muito largo, mas profundo. E esse rio era tão grande que ele banhava a região inteira.
Israel havia recebido uma palavra de Deus, havia recebido uma promessa do Senhor. Eles haviam recebido por parte de Deus, através do seu servo Moisés, que eles sairiam do Egito e chegariam até Canaã, que era a terra que Deus os havia prometido. No meio desse percurso eles enfrentaram grandes desafios. Quando eles chegam diante do Jordão, eles já haviam passado o Mar Vermelho, eles já haviam visto de forma milagrosa como Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Eles estão prestes a viver a plenitude da promessa de Deus. Os seus olhos estão quase avistando toda a vontade de Deus para eles, mas à sua frente está um desafio. E quando o desafio chega, nós nos deparamos com o medo. Isso é normal. Quando os desafios chegam, nós nos deparamos com as incertezas, e nesse momento é muito óbvio que a amnésia vai vir na nossa mente. A gente começa a esquecer de onde Deus nos tirou, e que no meio de toda a nossa trajetória até chegar nas nossas promessas, Deus já fez coisas extraordinárias, Deus já realizou milagres grandes. Eles estavam na frente do desafio, mas o medo atemorizou o coração. Eles estavam na frente do Jordão, mas eles haviam esquecido que o Deus que abriu o Mar Vermelho era poderoso também para abrir o Jordão. Mas a mente deles foi capturada ao ponto que eles tiveram medo. E se isso já não fosse suficiente, a paralisia diante do rio, muitos deles também estavam numa crise profunda, porque nesse episódio Moisés já não era mais vivo. Começamos o texto lendo no versículo 1, dizendo que Moisés, meu servo, é morto. Aqui é Deus falando com Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. E é claro, uma crise se instala no arraial de Israel. Afinal de contas, quem é Moisés? É o grande estrategista. Quem é Moisés? É o grande líder. Quem é Moisés? É o grande legislador. Quem é Moisés? É o grande libertador. Quem é Moisés? É o grande intercessor entre Deus e o povo. Ele é o porta-voz. Moisés está morto. Uma crise se instaura. Eles estão diante do rio. Eles se esquecem de tudo aquilo que Deus havia feito. Parece um pouco com a gente isso? Lembra um pouco da nossa trajetória? Deus nos deu uma palavra, Deus disse que faria coisas grandes, Ele já vem fazendo. Nós viemos vivendo uma vida de milagres um atrás do outro, mas quando chega num desafio, a gente esquece tudo aquilo que Deus fez, porque uma crise se instala na nossa vida, o medo acomete nosso coração, nós olhamos para as circunstâncias e nos esquecemos do que Deus fez no passado. Mas eu quero dizer para você hoje aqui essa manhã, o mesmo Deus que abriu o mar, Ele também abre o Jordão. Eu quero dizer uma coisa para você essa manhã em nome de Jesus. O mesmo Deus que fez coisas extraordinárias no passado da sua vida, no passado recente, Ele é o mesmo Deus que está olhando para você hoje, está dizendo: por que você está com medo diante desse desafio? Por que você está com medo diante desse desafio tão pequeno? Será que eu já não fiz coisas maiores, mais extraordinárias, mais extravagantes? Será que eu já não te mostrei que eu sou Deus na tua vida? É o que Deus está dizendo para nós essa manhã. Uma crise está instaurada no arraial de Israel, e isso é muito natural. É exatamente isso que acontece na nossa vida. É exatamente isso que acontece na nossa família espiritual e na nossa família biológica também. É naturalmente isso que acontece numa sociedade. Sabe por quê? Porque as crises, elas chegam de repente. Diga para o seu vizinho: as crises chegam de repente. Repita comigo: a crise chega de repente. E ela não escolhe classe social. Ela não escolhe classe social. Ela não escolhe cor racial. As crises simplesmente chegam. E elas não pedem licença para entrar na sua vida. Elas não batem na porta dizendo: eu posso entrar. Elas simplesmente vêm como um vento forte, impetuoso, e elas têm a capacidade de tomar conta de, no mínimo, 80% daquilo que somos e do que fazemos, e vamos sendo consumidos por essas coisas. Escute, ela chega de repente, ela vem para todos. Nós vivemos uma crise internacional. Se nós olharmos para todos os países do mundo, nós estamos hoje vivendo uma crise internacional. Isso não é só na nossa nação. As misérias, as calamidades que acontecem nos países que hoje estão em guerras, são coisas que nos tiram a nossa paz.
O que podemos dizer, por exemplo, do terrorismo no mundo? Ameaça a paz mundial. Vivemos uma crise de violência na nossa nação, onde temos medo de sair de casa, onde saímos pela manhã sem a certeza que iremos voltar para a nossa casa. Mas nós temos essa garantia, porque sobre a nossa vida está o guarda de Israel, aquele que não descansa, aquele que não tosqueneja, aquele que nos guarda, está guardando a nossa vida. Há uma calamidade total, crises. O desemprego ameaça a esperança do nosso povo brasileiro. São 13 milhões, quase 14 milhões, no último censo diminuiu aí em torno de 600 milhões de pessoas, 600 mil pessoas. Mas o desemprego ainda é uma crise que ameaça a nossa nação, ameaça as nossas famílias, ameaça os sonhos do nosso povo. O tráfico, o crime organizado que seduz a nossa juventude, que tem levado muitas pessoas à caoticidade, os nossos valores que estão sendo diluídos, a moralidade, os bons costumes. E se não fosse suficiente, quando nós olhamos para a própria natureza, nós vamos ver que a natureza está em crise também, revoltada com tudo aquilo que o homem tem feito. O pecado tem sido o ponto principal de todas as catástrofes naturais. Estamos diante desses desafios, e é muito natural que o medo venha à nossa mente, como veio na mente do povo de Israel. Mas sabe o que é que Deus está dizendo para nós nessa manhã? Diante dos desafios, diante das crises que cercam a sua vida, diante do desafio que está à sua frente, você precisa entender que como Deus foi com Moisés, Ele também será contigo, em nome de Jesus. A promessa dEle continua de pé, a promessa dEle não vai falhar. Tem alguém que está me entendendo essa manhã o que Deus está falando nesse lugar, querido? Então me ajuda aí, dando glória a Deus. Aleluia. A crise vem, Moisés está morto, mas Deus continua no controle. Diga comigo: Moisés está morto, mas Deus ainda está no controle. Deus ainda está sentado no trono. O que é que está escrito em Isaías 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Bota no teu irmão, diga assim: Deus está no controle, irmão. Deus ainda está sentado no trono, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida: Deus está no controle dessas crises que você tem enfrentado. Deus está no controle desse desafio que está diante de você, e você está com medo de atravessar. Deus está dizendo: eu estou no controle da situação. Aleluia. A vida continua. Moisés morreu, mas a vida continua. As percas vêm, mas a vida continua. A gente chora uma noite, mas a vida continua, e a alegria vem ao amanhecer. A vida continua. Diga para o vizinho: a vida continua. A obra não pode parar. A sua vida não pode parar por conta das crises e por conta das perdas. Os desafios continuam. Não podemos parar porque Moisés está morto. Deus está no controle. A promessa de Deus é real e ela permanece de pé para a sua vida. Você está entendendo isso, irmão? A promessa de Deus permanece de pé e ela é real para as nossas vidas, no nome de Jesus. A promessa de Deus é Canaã, terra que mana leite e mel. E eu quero declarar essa manhã: essas crises que você está enfrentando, esse desafio que está na sua frente, que você está com medo de atravessar, não vão te impedir de chegar na promessa que Deus te fez. Quem tem promessa de Deus aqui? Pode levantar a tua mão lá em cima. Quem tem promessa de Deus, você vai chegar lá em nome de Jesus. Eu estou vendo pelos olhos da fé o Senhor te conduzindo em graça em nome de Jesus. Eu estou vendo pelos olhos da fé o Senhor te dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, porque como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo, e tu farás herdar todo esse povo, a terra que eu prometi em juramento aos seus pais. Aleluia. Escute, queridos, nós precisamos assumir o nosso papel. Josué estava sendo subestimado por causa da morte de Moisés. Quem é Josué?
é um jovem que era chamado por nome de Oséias, que teve o seu nome mudado por Moisés depois de ter assumido um desafio e ter voltado com a missão cumprida. Quando ele chega diante de Moisés, dos 12 espias que foram mandados, 10 olham para Moisés e dizem: Moisés, realmente a terra é boa, realmente a terra é poderosa, mas nós não podemos entrar lá, porque lá tem gigantes. Josué, que até então se chamava Oséias, a Bíblia diz que ele olha para Moisés e olha para todos aqueles que estavam falando e diz assim: ninguém quiete o coração do povo, porque nós vamos entrar nessa terra e nós vamos devorar os nossos inimigos como quem come pão. A Bíblia diz que depois que ele cumpre esse desafio, o nome dele é mudado para Josué. Quem cumpre desafio recebe sempre um novo passo, recebe sempre uma nova promessa e uma nova herança da parte do Senhor. Diga glória a Deus. Você precisa assumir o seu papel. Você precisa assumir o seu papel, porque a promessa de Deus permanece de pé. Escute, nós devemos cruzar esse Jordão que está na nossa frente. E eu pergunto para você essa manhã: qual é o seu Jordão? Qual é o seu Jordão? Que está secando a sua saliva da boca e você não consegue nem falar de tanto medo, que está minando as suas forças, que está tirando teu sono de noite, que está colocando tanta preocupação na tua mente, no teu coração, que antes você era uma pessoa sorridente e agora você é uma pessoa apática. Qual é o Jordão que está diante de você? Deus está dizendo: sabe o que é para você? Assuma o seu papel. Deus te levantou para que você passe esse Jordão, porque do outro lado tem Canaã para você entrar. Aleluia! Glória a Deus. Precisamos estar de cabeça erguida. Por tudo o seu ouvido, diga assim: levante a cabeça. Precisamos estar de cabeça erguida. Precisamos estar na brecha. Lembra do que Ezequiel falou? Que Deus procurou um homem que estivesse na brecha, no lugar, na posição. É na posição que Deus precisa que você esteja. Todas as vezes que Deus quer falar com alguém, Ele diz: põe-te em pé, que eu falarei contigo. É a posição que Deus deseja de nós, cabeça erguida, prontos para ouvir o comando, a voz do Senhor dizendo: vai, meu filho, e você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Deus está falando conosco de uma forma muito poderosa essa manhã. Eu estou vendo muita gente paralisada diante do Jordão, e Deus está dizendo: você vai atravessá-lo no nome de Jesus. Mas escute, a posição que Deus nos estabeleceu requer de nós uma postura de resiliência. Só vai atravessar o Jordão quem recusa se voltar para trás. Só vai prosseguir aquele que diz: eu não vou mais voltar atrás. É o que Paulo escreveu aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e prosseguindo para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Diante dos desafios, nós vamos ser tentados a voltar, porque é mais confortável. Nós vamos ser tentados a olhar para trás, porque é mais confortável, é a nossa zona de conforto. Mas a última pessoa que recebeu uma ordem de Deus para não olhar para trás, virou uma estátua de sal, ficou em um estado de paralisia. Pergunte para o seu vizinho: é assim que você quer ficar? Quem volta atrás, quem olha para trás, fica paralisado, a vida não anda. Escute, resiliência é aquele que se recusa a voltar de onde um dia já saiu. Sabe o que é resiliência? É uma pessoa que está lutando contra a tempestade, e quando a tempestade passa, ela permanece do mesmo jeito, intacto, para a glória de Deus. E é assim que Deus vai fazer na sua vida. Essa tempestade vai passar, meu irmão, em nome de Jesus. Se você está balançando para um lado e para o outro, está com medo de cair, Deus está dizendo: eu vou sustentar você. Você vai permanecer de pé e você vai glorificar o meu nome. Glória a Deus. Nos desesperamos de uma tal forma
que chegamos a um ponto até fazer o que Jó fez, a querer amaldiçoar o dia do nosso nascimento. As perdas, os medos, as preocupações nos acometem de tal forma que nos faz esquecer do que está diante de nós. O que está diante de você? Qual foi o objetivo que Deus colocou no teu coração? O que Deus te fez enxergar, o ponto que tirou noites de sono de você, que retirou lágrimas de orações quentes que você derramou nas madrugadas ou nos dias em algum momento da sua vida? Não deixe que as crises retirem essa certeza daquilo que Deus já falou a teu respeito, porque Ele não é homem para que minta. Números 19, nem é filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Ele empenhou a palavra dEle, passarão os céus e a terra, mas a palavra dEle vai permanecer fiel. Escute, queridos, Moisés está morto, mas você precisa atravessar o seu Jordão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Moisés está morto, mas você precisa atravessar o seu Jordão. Cutuca o vizinho, hoje eu quero incomodar você, meu irmão, principalmente que é de manhã, tem gente morrendo de sono. Cutuca e diga assim: hoje você vai ter que atravessar esse Jordão, irmão. Sabe por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor e não nos homens. Vou repetir. Sabe por que nós precisamos atravessar? Porque a nossa confiança está no Senhor e não nos homens. Davi escreveu: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas esse povo da igreja da cidade que está nesse culto de celebração essa manhã, confia, faz menção no nome do Senhor dos exércitos. Aleluia! Nossa confiança está no Senhor. Foi Ele quem fez os céus e a terra. Nós não confiamos nos homens, porque os homens passam, os homens são mortais, os homens são falhos, os homens são errantes. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. E eu vim aqui essa manhã para declarar sobre a sua vida: é na força do Senhor que você vai vencer, é na força do Senhor que você vai se levantar, é na força do Senhor que você vai conquistar a travessia desse Jordão e vai herdar a terra da promessa em nome de Jesus. Os homens passam, diga comigo: os homens passam, mas é Deus quem permanece no trono. Pastor, então nós não devemos considerar os homens? Considerar sim, confiar não. A minha confiança vem do Senhor que fez os céus e a terra. O homem passa, o homem falha, o homem mente, o homem promete e não cumpre, mas eu nunca vi Deus prometer alguma coisa para alguém e não cumprir. Deus é fiel. E eu estou aqui, irmão, com toda a alegria do meu coração para dizer para você que veio essa manhã, saiu de casa cedo, atravessou a cidade para vir até aqui, para dizer para você uma coisa, querido: Deus está trabalhando em favor daqueles que o amam. Tem alguém que ama o Senhor aqui essa manhã? Deus está trabalhando em teu favor hoje, querido. Deus está dizendo que não importa quem mentiu para você, quem decepcionou você, eu é que estou dizendo o Senhor para você: você vai atravessar esse Jordão, você vai cruzar esse desafio e você vai chegar no lugar das suas promessas em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. As nossas vitórias, as nossas conquistas vem do Senhor. É Deus quem tem te feito entrar por essas portas, irmão. É Deus. Não tem explicação que Deus tem feito na sua vida. Não tem explicação como Ele tem cuidado de você de forma tão poderosa. A gente é que é ingrato e às vezes reclama daquilo que Deus faz. Mas olhe, esse momento que você está vivendo é só mais um desafio, e todo desafio nos leva a um patamar maior. Estou vendo crescimento chegando para a sua vida. Estou vendo um nível de intimidade espiritual chegando em nome de Jesus. Eu estou vendo Deus te ampliando por dentro, te esticando. Eu estou vendo Deus fazendo coisas grandes na sua vida essa manhã em nome de Jesus. Deus é fiel. Mas qual que é o seu Jordão? Mentalize-o agora. Qual que é o desafio que está diante de você? Que talvez para você é intransponível, que você não consegue passar, que você até tem medo de passar.
O que Deus está dizendo para nós hoje, essa manhã, é: lembra-te de onde eu te tirei. Lembra-te de quem tu eras. Lembra-te durante toda essa trajetória do que eu já fiz na sua vida. Quem abre Mar Vermelho também abre o Jordão para você passar. Aleluia. Se Jordão é o seu desafio, Jordão também será as experiências que você terá até chegar na terra prometida. Escute, querido, você precisa manter o seu ideal aceso. Mantenha o ideal aceso. Não deixe que as circunstâncias ao seu redor determinem o lugar que você deve ficar. Não permita que esses desafios que estão na sua frente digam para você, seja um grau indicador dizendo que você deve ficar aí. Deus está dizendo: não, eu tenho mais para você. Avança, coloca o pé nesse rio, porque eu vou abrir para você passar, em nome de Jesus. Cada geração deve trocar o bastão. Lembra daquela ideia da corrida de revezamento? Aconteceu isso com eles. Agora nós estamos vivendo uma outra geração. O Jordão não está mais na nossa frente literalmente, mas existem Jordões espirituais na nossa frente. Sabe o que é que Moisés fez para Josué? Passou o bastão: vai, agora é contigo. Sabe o que é que esses homens estão fazendo para conosco? Vai, porque agora é contigo. Diga para o seu vizinho: irmão, vai, agora é contigo. É contigo agora, a responsabilidade é sua, vai. John Wesley escreveu uma de suas orações e ele disse uma coisa muito interessante: Senhor, dai-me 100 homens apenas, que não tenham outra coisa que não o medo do pecado, que não amem a ninguém a mais do que a ti, que com apenas 100 homens eu conquistarei o mundo inteiro para ti. O ideal estava aceso, não havia o medo dos desafios. Deus está dizendo: lança hoje todo o medo fora, porque o meu amor está sendo aperfeiçoado na sua vida nesse lugar. O Jordão precisa ser atravessado. Repita comigo: o Jordão precisa ser atravessado. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Você recebe? Recebe? Recebe mesmo? Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Você está dizendo no teu coração que não pode? E aí você vê um culto como esse. Eu me lembro muito bem de uma história muito interessante de um pastor que ele estava no culto, tinha assumido a igreja há 1 ano, e todas as vezes tinha um adolescentezinho que sentava lá atrás, e quando o pastor pregava, o irmão colocava a mão aqui, ó. E aquilo incomodava o pastor de tal forma que ele dizia: um dia eu pego esse menino, para saber por que ele tampa o ouvido para ouvir a minha pregação. E um dia incomodou de tal forma que ele foi lá no menino e disse assim: menino, por que é que quando eu estou pregando, tu coloca a mão no ouvido, tu está endemoniado, é? E o menino respondeu: o que é isso, pastor? Eu não tampo os dois, eu tampo só um, para que quando a palavra entra, ela desça no meu coração e não saia pelo outro. Guarde essa palavra no teu coração. Não permita que Satanás coma café no café da manhã com você. Não permita que Satanás roube a sua fé num culto como esse. Ouça a palavra e saia daqui hoje dizendo: eu vou cruzar o meu Jordão, eu vou atravessar, eu vou além, eu vou chegar nas promessas que Deus me fez. Foi Deus que me prometeu e eu vou chegar lá. Vou dizer uma coisa para você hoje, querido. Talvez para alguém era impossível você chegar até aqui, você chegar até o momento que você está vivendo. Mas para você foi possível. Sabe por quê? Porque Deus esteve com você em todos os momentos da sua vida. Obrigado. E por isso que eu vou dizer para você hoje: você está vendo o próximo passo e está se sentindo incapaz, e esses sentimentos estão comendo teu coração, e você está perguntando: Senhor, como eu vou chegar até lá? E eu vou dizer para você: é possível chegar. Porque o Senhor que te encaminhou
no deserto por todo esse tempo, fazendo milagres extraordinários, não vai te deixar sucumbir diante de um desafio tão pequeno comparado a todas as guerras que Ele já te fez vencer no passado. Meu Deus, Deus está falando aqui de uma forma muito poderosa essa manhã. Aleluia. O Senhor pode e Ele vai nos colocar na terra que Ele mesmo prometeu aos nossos pais. Escute, nós estamos no mês de agosto. Muita gente fala que mês de agosto é o mês do desgosto. Mês de agosto é o mês do gosto. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje, querido, que Deus vai te dar um novo apetite pelas tuas promessas. O Senhor vai te dar uma resiliência tão poderosa. Você que estava pensando em desistir, pensando em parar, dizendo não é isso que Deus tem para mim. Deus está dizendo: eu não sou de tuas palavras, eu já falei uma vez, e é exatamente isso que eu quero. Deus está alimentando hoje as tuas esperanças, as tuas forças, as tuas expectativas no Senhor. Ah, meu Deus do céu. É agosto, a metade do mês, mais um já passou. E talvez você está dizendo: meu Deus, tudo aquilo que eu tracei para esse ano parece que não vai se realizar. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. O Senhor pode, esse ano ainda. Eita, que eu não percebi ninguém captando o que Deus está falando. Esse ano ainda, Deus pode. Deus pode. Deus pode. Pode. Esse ano ainda, fazer assim, ó, dar um start, e aquilo que estava parado começar a se movimentar, porque o reino de Deus está em constante movimento. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Aleluia. O Senhor realiza sonhos porque Ele é fiel. Na nação de Israel haviam limites a ser superados e territórios a ser conquistados. Sabe qual é o nosso problema? Nossa falta de confiança no Senhor. Esse é o nosso problema. Sabe qual é o nosso problema? Nossa mente, que mente para nós. Sabe qual é o nosso problema? A carne, que é fraca. E a gente que não alimenta o espírito, que é forte. Esse é o nosso problema. A gente malha muito o corpo, esquece de malhar o espírito. A gente passa muito tempo conversando bobagem e esquece que as nossas maiores conquistas nós vencemos no quarto, com a porta trancada, de joelhos no chão. Aleluia. Meu Deus, estou sentindo uma graça de Deus poderosa hoje aqui. Não deixe que essa crise tire os seus olhos das suas promessas. Porque quando você abraçar a promessa de Deus, uma coisa eu posso te garantir: sua vida vai deixar de ser medíocre. Sua mente vai deixar de ser medíocre. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os projetos de Deus são maiores do que os nossos. E eu estou hoje, irmão, aqui apenas como um treinador para dizer para você: vai, corre mais, se esforça mais, ora mais. Você pode chegar lá em nome de Jesus. Deus vai realizar coisas grandes no arraial do povo de Deus. E se alguém concorda comigo, me ajude dando glória a Deus. Os músicos já poderiam ter subido. Há uma frase que há muitos anos tem marcado a minha vida, e eu quero compartilhar com você. Gideão, quando estava diante do seu desafio contra os midianitas, Deus deu a ele um grito de guerra: espada do Senhor, espada de Gideão. E o grito de guerra que Deus me deu é: vou indo e vou vencendo pelo rei e pelo reino. Vou indo e
vou vencendo pelo Rei e pelo Reino. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Glória, meu Deus. Quantos creem essa manhã que Deus está falando conosco de uma forma muito poderosa nesse lugar? Quantos aqui hoje creem que o Senhor está dando um start para que você saia dessa tremitude que você vive, desse medo, dessa vulnerabilidade, e você aceite o desafio? Quantos creem aqui essa manhã que Deus está te tirando hoje de um estado de paralisia e está te fazendo acessar no mundo espiritual as suas promessas? Quantos creem aqui essa manhã que o Senhor não te criou para morrer afogado nesse Jordão, porque Ele já abriu o mar para você? Quantos aqui essa manhã têm objetivos poderosos na vida para conquistar para o Rei e para o Reino? Levante a sua mão em nome de Jesus. Fortalece o teu povo, Senhor. Fortalece o teu povo essa manhã. Que todo medo seja neutralizado da nossa vida, seja repreendido. Não conte seus maiores sonhos a ninguém. Não mostre remédio para curar e forças para te erguer. Não se lamente para quem quer ver sua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só para Deus. Sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu. Existe um lugar que é próprio paraíso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aí, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente. Quando eu senti medo de seguir, eu te fiz para ser um vencedor. E desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os sonhos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem. Remédio para curar e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver sua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre para quem?
Nós vemos nitidamente, Pai, que há uma unção nesse lugar para desbaratar exércitos. A unção é uma capacitação que vem do Senhor para que nós possamos superar os limites. E há uma unção de conquista nesse lugar, Deus. Pessoas que lutam contra o pecado e têm sido vencidas. Deus está te dando hoje pela palavra a força e o poder para você vencer esse limite que é o pecado na sua vida. Pessoas que estão diante de desafios hoje, estão com desejos profundos no coração de realizar determinadas coisas, e você está dizendo para si mesmo: eu não posso, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho estrutura emocional. Deus está te dando estrutura hoje. Nós estamos sendo batizados essa manhã. Batizado é totalmente imergido. Nós estamos sendo batizados, imergidos nessa compreensão de conquistas. Deus está nos dando força hoje, porque Ele é aquele que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens caem pelo caminho, os jovens certamente tropeçarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Deus está te dando hoje a capacidade de você andar a segunda milha em direção às suas promessas. Você que está cansado no caminho, já foi presa fácil para outras pessoas e está agonizando no chão esperando que alguém venha e te abata. Deus está dizendo: eu sou o leão da tribo de Judá, e eu estou hoje curando as tuas feridas, eu estou hoje sarando as dores da tua alma, e estou te colocando de pé de novo, porque quando foi com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, você. O Senhor vai te fazer chegar, irmão. Esses limites serão superados e você vai chegar em nome de Jesus. Abraça algumas pessoas hoje aqui e diga para ela: você vai chegar lá. Chegaremos lá em nome de Jesus. Você vai chegar lá.
Eu vou pedir para você 10 minutinhos na sua atenção, sentadinho. Aleluia. Deus falou conosco essa manhã de uma forma muito especial. Se prepare para ver coisas acontecendo, coisas que estavam paradas, coisas que você nem imaginava que Deus abriria, Deus vai abrir. Em nome de Jesus. Porque tudo é pelo rei e pelo reino, irmão. Deus sabe que se Ele te abençoar, o reino dele vai crescer nessa terra. Amém? Todo mundo sabe do sonho que nós temos nesse lugar. Domingo passado, nós fizemos 2 anos do nosso culto pela manhã e nós estamos trabalhando para fazer do culto da manhã igual é o culto da noite. O culto da noite já está ficando quase intransitável aqui, para a glória de Deus. Nós precisamos trabalhar para esse culto da manhã. Esse mês nós vamos fazer, no mínimo, um grande culto campal. Nós vamos começar grandes cultos campais até o mês de dezembro. E esse mês, no mínimo, vamos fazer um. A ideia é fazer 2, mas no mínimo 1. E a gente quer no mínimo 200 pessoas na rua, um exército forte do Senhor, proclamando que Cristo é o Salvador. Amém, irmão? Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus, até o final desse ano, vai fazer ainda coisas muito poderosas nesse lugar. Todo mundo sabe da nossa luta aqui na igreja, das nossas dificuldades, e a gente é muito aberto e muito transparente com todo mundo. Nós temos um sonho porque somos uma família e toda família sonha. Todo mundo que mora no aluguel sonha o quê? Em ter a sua casa própria. Todo mundo que mora de aluguel sonha em ter a sua casa própria. E como família e igreja, nós também sonhamos em ter a nossa casa própria. E ontem nós demos um passo muito largo para que isso aconteça. Nós já tivemos a primeira conversa com o proprietário. E ele já se mostrou totalmente favorável a essa causa. Conversamos inicialmente sobre valores. Ainda não chegamos a um acordo, porque vai precisar passar por algumas avaliações, mas estamos chegando a um acordo na forma de pagamento. Ele já se mostrou também favorável a fazer isso. É mais um desafio que está diante da nossa frente, irmãos. E o que eu disse para ele ontem é o que eu vou dizer para você. Nós não temos condições de comprar esse lugar. Nós não temos condições, mas temos um Deus que está no controle. Glória a Deus. Aleluia.